O Canadá pode ser a maior potência nos próximos anos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like. No vídeo de hoje é um tema de extrema importância que eu certamente não sabia anteriormente, antes de conhecer o Canadá. E eu comecei a pesquisar um pouco mais e entendi como que o Canadá poderia ser a maior potência nos próximos anos, principalmente por conta desse livro aqui, o Accidental Superpower. Esse livro é sobre geopolítica, geografia e o comércio exterior aí que os países do mundo afora fazem entre si, principalmente depois do Bretton Woods, que é um tratado que eles fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, explicando aí que poderia quebrar a questão de linkar o dólar ao ouro, qualquer moeda na verdade, e não teria mais essa questão de restrição com uma moeda fixa linkada a uma coisa física na real, e assim a economia poderia crescer e nem todo mundo ia amenizar aí essa questão do comércio entre países, principalmente devido ao fim aí da Segunda Guerra Mundial. Mas esse livro explica em si porque, principalmente ele foca nos Estados Unidos, na verdade, porque que os Estados Unidos não vai sofrer nos próximos anos por conta do crescimento e estabilidade do comércio com o mundo, né? Ele foca aí que é um accidental superpower, que na verdade é um acidente aí porque a questão geográfica do país importa muito. Os Estados Unidos ele está ali no centro do mundo, segundo esse livro, porque faz comércio tanto na região do Pacífico, por exemplo, se a Europa está em crise, os Estados Unidos pode fazer comércio com a Ásia, e se a Ásia está em crise, os Estados Unidos pode fazer comércio pelo Atlântico com a Europa, né? E essas duas regiões, os Estados Unidos têm saída para o mar. Mas, desde o passado, tem essa dificuldade, principalmente da Ásia, né? O pessoal da Ásia vai fazer um comércio, principalmente marítimo, né? Porque até hoje é muito mais barato você fazer um comércio aí pelo um transatlântico, um cargueiro, né? Do que você pegar alguma coisa por avião, né? Você entregar produtos por avião e, por exemplo, sai algum produto da China e vai para Nova York, por exemplo, ele precisa passar ali pelo Mar do Pacífico, e se ele for pelo Mar do Mediterrâneo, por exemplo, passando pela Europa, é um caminho muito mais longo. Mas, desde sempre, né, para você sair da Ásia, você precisa passar pelo hemisfério sul-americano, né, e antigamente passava-se muito pelo Chile, né? O Chile tinha um porto muito grande, responsável pelo todo o comércio que saía da Ásia, ia para os Estados Unidos e até mesmo alguma coisa que ia para a Europa, tudo passava por essa região sul-americana, né? E principalmente passava pelo porto do Chile. Essa questão foi quebrada quando os Estados Unidos pegou ali, fez uma baita pesquisa, fez uma questão investimento, né, por conta desse transporte marítimo de cargueiros, e fez o canal do Panamá, né? Pegou a menor extensão territorial que tinha nessa região do Panamá e fez um canal. Mas esse canal foi feito artificialmente, né? Foi feito na marra, e é uma região muito estreita, né? Uma região que pode passar só determinados navios. Não pode ser, se pegar um cargueiro muito grande, não passa nessa região, mas mesmo assim é uma região muito importante, né? Fez esse canal do Panamá e faz muito comércio e economiza e faz um atalho desse comércio da Ásia com Nova York, por exemplo, Toronto e a região da Europa. Em vez de passar pela essa região sul-americana,
passa hoje pela região do Canal do Panamá. Mas se o cargueiro for muito grande, ele ainda assim precisa passar pela região sul-americana. Hoje a região do Chile está ferrada, né? Foi basicamente bloqueada por causa da construção do Canal do Panamá. Mas, se você ainda não viu o vídeo que eu comentei sobre a geografia do Canadá, eu vou deixar aqui no card acima, você pode assistir aí depois desse vídeo, que eu comento um pouco mais sobre onde está localizado o Canadá, como é que é a questão geográfica canadense. Mas o Canadá ele é também banhado pelo mar do Pacífico, do Atlântico, mas também é banhado pelo mar do Antártico, né? Então, na região norte do Canadá, que fica no Círculo Polar Ártico, também é banhado por esse mar. E toda a história marítima do mundo foi querendo que essa região tivesse uma passagem ali secreta, alguma forma de atravessar essa região. Sempre se quis ter uma passagem nessa região porque economizaria muito caminho, economizaria gasolina, petróleo, energia, tempo e dinheiro, e os produtos chegariam de uma forma mais barata nos seus destinos, principalmente nesse comércio entre Ásia e Europa, né? Então, se você, por exemplo, sair da Ásia, né, fizer um caminho até chegar a Nova York, você faz gastar mais ou menos 13 mil quilômetros, e se você fizer esse caminho pelo Panamá ou pela essa região norte do Canadá, você gastaria menos que a metade, né? 7 mil quilômetros, 6 mil quilômetros. Então essa é uma vantagem de você sair dessa região. O Círculo Polar Ártico, apesar de não parecer nos mapas, é uma região que está muito conectada, né? A região ali do Alasca, tem uma cidadezinha que chama Alert, né? No Navatt, no Canadá, que é uma região bem ao norte canadense. E se você sair dessas duas regiões, você chega a gastar menos do que 3 horas para chegar na Groenlândia, Finlândia, na Noruega. Então é de fácil acesso de chegar nessas regiões. Essa região do Círculo Polar Ártico, esses países que eu já citei, e ainda tem mais a Rússia. Então todo esse comércio é uma região muito rica, é uma região que tem muito dinheiro e faz muito comércio. Então, se encontrasse uma forma de passar por esse caminho, o comércio marítimo ia ser muito facilitado. E em 2013 foi o primeiro barco que passou, chama um caminho, né, a passagem Northwest. Essa é uma região do Círculo Polar Ártico que passa pelo Canadá e consegue chegar mais rapidamente nessas outras cidades. Então, por exemplo, se você sair da Ásia, você passaria por esse caminho Northwest, a passagem Northwest, e chegaria, por exemplo, à Noruega de uma forma muito mais rápida, economizando dinheiro. Então, com essa passagem, e certamente ela começou a aparecer por conta do aquecimento global, e a cada vez que aumenta a temperatura, mais facilita essa passagem, mais facilita chegar de uma forma mais rápida, passando da Ásia, por exemplo, passando pelo Canadá e chegando ao continente europeu. Então, com essa passagem, facilitou muito o comércio, e com um barco com cargueiro gigantesco, que não passaria pelo Canal do Panamá, agora consegue passar pela passagem Northwest. Com essa passagem aí, é a única passagem que teria direito de um único país, que é, nesse caso, o Canadá. Todas as outras passagens, aí, o Canal do Panamá, por exemplo, é dividido entre 2 países ou mais, né? O Canal do Panamá é dividido entre Panamá e Estados Unidos, então toda a taxa, né? Todos os cargueiros que passam por lá são taxados por esses 2 países, e no caso desse Northwest, dessa passagem, seria taxada só pelo Canadá. E aí os países começaram a discutir, né, entre si, que o Canadá não tinha direito, etc. Antes ninguém queria essa terra porque é realmente tudo congelado, o que vai fazer lá? Vai passar frio?
Mas hoje, com essa passagem aí, um caminho totalmente estratégico, todo mundo agora começa a falar que o Canadá não tem direito, que deveria ser passagens internacionais, né? Então, principalmente a China investe muito nessa região para conseguir aumentar, né? Aumentar a forma de passar por essa região, que melhoraria muito o transporte marítimo do mundo. E o Canadá, tendo posse dessa região, se tudo correr como está hoje, aumentando a temperatura do global, o Canadá aumentando ali a tecnologia dessa região, melhorando o suporte. Se, por exemplo, passar um barco aí, o Canadá precisa prestar suporte, precisa prestar todos os serviços para que tudo ocorra bem, né, nesse transporte. Tudo isso ocorrendo, o Canadá poderia gerenciar o transporte marítimo do mundo, poderia gerenciar quem que vai fazer comércio com quem. Por exemplo, se sai um cargueiro da Ásia e uma de Tailândia, por exemplo, o Canadá consegue gerenciar quem vai passar por essa região e quem não, e, consequentemente, quem vai ter comércios mais favorecidos e quem vai ter um produto melhor e mais acessível de uma forma mais rápida e mais barata. O Canadá, nessa posição, se tudo ocorrer dessa forma, pode gerenciar e pode ser um dos países com mais poder no mundo. Então, tendo tanto acesso na região do Pacífico, do Atlântico, e ainda tendo esse canal de Northway Passage, né, que é a passagem da região do Circular Polar Ártico, pode gerenciar o comércio do mundo. Mas aí que está o problema: se tudo ocorrer como que está, também tem o lado ruim da moeda. O mundo vai começar a criar, a aumentar a temperatura. O aquecimento global pode ser um ponto crítico, e a cada vez que aumenta a temperatura, tem mais consumo de energia, principalmente nos Estados Unidos, que vai aumentar o consumo de dinheiro, chegar de uma forma que passaria o PIB, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas também tem um outro lado da moeda, que economizando combustível nessas passagens não iria agredir tanto o meio ambiente. Então tem esses dois lados da moeda, mas é de extrema importância conhecer essa região, principalmente porque ela desembarca ali e termina nas províncias do Atlântico. Se você já conhecia sobre essa passagem, já sabia sobre essas questões de trades, de comércio marítimo, deixem nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.